vai ser convidado a se retirar. Vai ser convidado a sair do local. Porque você tem que estar digno, impecável, com suas vestes apropriadas, com suas vestes limpas, com seus calçados limpos. Eu não estou dizendo assim visualmente natural, roupa natural. Eu estou falando aqui espiritual. Eu não estou falando da forma que você veste natural, desde que não traga escândalo para o nome do Senhor na tua vida, desde que não escandalize a obra de Deus e aquilo que você prega com a sua boca, não tem nada errado. Mas eu estou dizendo, veste espiritual. Agora não vem me dizer que tu é espiritual, que tu recebeu a palavra do Senhor. Eu vou pregar tudo que Deus me mostrou de madrugada. Quem não quiser ouvir, tem oportunidade ainda para sair. Mas eu vou pregar tudo que Deus me deu. Eu tenho um compromisso com Deus. E vou te dizer, eu disse para Deus que não ia pregar essa injeção que doeu. Né? Não vou aplicar nenhuma mais. Então eu vou pregar tudo que Deus me deu aqui para você. E você vai decidir se você é simplesmente um chamado ou se você é um escolhido do Senhor. Porque se você se considera simplesmente um chamado, a partir de hoje seja um escolhido do Senhor. Diga para Deus: Deus, eu quero ser diferente, eu quero estar na tua forma, eu quero estar dentro da tua vontade, eu quero estar vestido de acordo. Eu quero que alguém olhe para mim e reconheça que eu pertenço à glória, reconheça que eu pertenço ao Senhor, reconheça que eu não sou qualquer que entrei na festa de Gaiate, mas eu sou um convidado, escolhido pelo Senhor, porque todos foram chamados, e eu tenho certeza que eles se apropriaram, não precisou ninguém dizer, eles se apropriaram para a festa, mas aquele que estava sem estar em acordo com a festa, é porque ele não deu ouvido, é porque ele não se portou, é aqueles que ficam no meio do povo de Deus, caminhando para o céu e dizendo: não tem problema, não faz mal, não precisa disso. Alguém diz para ele assim: ó, arruma o teu sapato, não precisa disso, eu vou desse jeito, mas você vai machucar teu pé. Não, eu sou assim, eu andei assim, toda a vida foi assim, não é agora que eu vou mudar. Quem quiser eu, que quer eu desse jeito. A igreja que quiser que eu vá, tem que ser desse jeito que eu sou. Jesus, se me quiser, tem que aceitar do jeito que eu sou, mas não quer aceitar Jesus do jeito que ele é. Nós precisamos aceitar o noivo, não querer que o noivo aceite nós como santos. Aleluia. Todo mundo é consciente aqui. Eu vou te dizer algo. Por mais conhecido que você seja, por mais conhecimento que alguém tenha de você, mas se você pode estar bem vestido daqui de baixo, daqui da cintura para baixo, mas se você chegar sem camisa na casa de um conhecido teu, diga para mim, você vai constranger o teu conhecido ou não vai? Vai. Ah, mas o que tem andar sem camisa? Tudo bem, então vamos mudar a história. Mas se alguém chegar no teu portão sem camisa, o que é uma camisa? Estou dando exemplo, para você tomar isso espiritual. Não adianta você estar espiritualmente vestido pela metade. Você está entendendo? Agora, se alguém chegar na tua casa, você acha que não tem problema nenhum? Mas se alguém chegar na tua casa, não vestido apropriado, sem camisa, na tua casa, e vamos dizer que a tua esposa é a primeira a receber, como você se sente? Não seja ignorante, não seja hipócrita, fala a verdade. Agora diga
foi. Eu recebi Jesus pessoalmente e posso te garantir que Ele é a coisa mais linda do mundo. Do mundo não. No mundo não tem beleza. Aleluia. Ele é a coisa mais linda de se ver. Aleluia. E alguém disse para mim, você é louca, missionária minha. Não sou louca, não. Ele disse para mim que era Jesus e eu creio. Aleluia. Ainda mais porque Ele deu a bênção que Ele disse que me trazia. Então Ele era mesmo e pronto e acabou. Um dia um pastor disse para mim assim, olha Miriam, você não pode ficar falando isso no púlpito não, que Jesus vai te visitar na tua casa e que você vê Ele pessoalmente. Eu digo, não, porque se eu vim eu creio. Por que eu vou servir um Deus que eu não posso ver, não posso crer, não posso sentir Ele, apalpar Ele? O que eu quero com Deus assim, que eu não posso ver que Ele é real? E eu disse para ele, sabe o que? Eu vou te dizer um negócio, eu disse isso para ele. Se Jesus falar para mim hoje, que à noite vai vir jantar na minha casa, eu convido você e prepara a janta, porque eu sei que Ele vem. E eu sou doida e eu ponho até um prato para Ele, porque eu sei que Ele vem. Ele pousou, os anjos do Senhor pousou na casa lá de Ló. Por que não pode pousar na minha? Hein? Sai daí, Michael, sai daí, Tiago, que o anjo vai dormir aí hoje. Até que o homem para fora. Mas o anjo dorme. Você está entendendo? Se Abraão fez até comida para ele e ele esperou para comer, por que eu não posso fazer uma janta? É verdade, aleluia. Eu sou crente ou sou incrédulo? Eu creio ou não creio? Eu sirvo ou não sirvo? Verdade, aleluia. Então, se Ele vai bem na tua casa e você tem prazer de recebê-lo bem, porque Ele vai bem a caráter de rei. Agora diga para mim, como que você veio na casa dele? Como que você veio na casa dele? Como que você acha que Ele se sente? Ele não te manda embora porque Ele é muito educado. Ele não te manda embora porque Ele é misericórdia pura. Ele não te manda embora porque Ele é um amor eterno e inagualável, não tem comparação. Mas você já imaginou como que você vem e como que Ele te vê? Você se preparou hoje na tua casa para vir para a casa dele? Você passou uma revisão geral? Como você está aí? Não é a missionária Miriam que está perguntando, é o Senhor. É Ele que me mostrou de madrugada e eu só estou lhe dizendo, eu fiquei apavorada. Será que você veio sem camisa? Será que você veio descalço? Pisou na lama, está sujando o tapete do Senhor aí, hein? Ele tem tanto cuidado. Como que você subiu aqui hoje? Você tem certeza? Como você chegou na casa dele? Na casa do teu Senhor, na casa do teu mestre. Esquece a missionária Miriam, não é eu que estou perguntando, é o teu Senhor. Sabe como você está na casa dele? Você veio visitar. Quando você vai visitar alguém, como que tu vai? Você quer dar a melhor aparência possível? Ou você vai despenteado? Ou despenteado? Mas nem vou perguntar que ele é vaidade pura, né? Eu tenho certeza que ele se penteia, que ele até se perfuma, não esse cabelo, mas hoje anda o mestre, como é que tá? Se preocupou em passar o perfume da unção do Espírito Santo? Se preocupou em ungir a tua cabeça com óleo? E aí fazer igual Davi e até o meu cálice
transborde. Se preocupou como é que vai dar a mesa hoje. Já pediu para o Senhor e disse assim: Senhor, prepara a mesa para mim. Ou saiu de casa dizendo: vamos lá ver como é que está hoje. O que vai ser colocado na mesa hoje? Vai dar para comer ou não vai? Tem gente que faz assim com a comida do Senhor. Se alguém chegar assim na minha casa, nem comer, come, melhor que vai embora. Que é isso? Hã? Você se sente bem se alguém já desfazendo a tua comida antes de comer? Não sabe nem o que você vai fazer? Já está desfazendo? Não sabe nem o que vai ser oferecido? Talvez você está com uma coisa muito gostosa lá, guardada, para servir bem na hora certa. Ele está murmurando. Parece que não vai ter nada aqui. Parece que esse negócio está tudo seco, o fogão está limpo, não vai ter nada. Você já apressou, já deixou tudo pronto. É surpresa, é o melhor. Muitas vezes o Senhor pôs para ele o melhor, reservou, e ele já está murmurando. Como é que se sente? Durante o culto, você ficou na expectativa, ou você já ficou sentindo o sabor e o aroma do que o Senhor já tinha preparado para você? Antes de sentar nessa mesa para comer o que Deus tem para você, você já sentiu? Ou será que ele? Espero que não, aqui não, né? Espero que aqui não, porque é triste se ele, antes de te dar e pôr a mesa hoje, essa comida mais deliciosa que ele está dando aqui hoje, apesar que parece pesado, mas não é. Ele diz que é leve, é suave, não é pesado não. Aleluia! Será que ele ouviu? O que vai ter hoje? O que vai ser oferecido hoje? O que vai sair hoje? Está tão quieto, tão frio o negócio aí, parece até desligado o gás.